O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi celebrado em uma cerimônia organizada pela Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo, com o apoio da Congregação Israelita Paulista, no Palácio dos Bandeirantes. Autoridades, sobreviventes e todos que apoiam a luta contra a intolerância estiveram presentes. Veja agora com a nossa repórter Priscila Celino como foi este ato que visa conscientizar e alertar sobre a barbárie que foi o Holocausto. O Holocausto foi um dos maiores casos de violência contra pessoas que a humanidade já presenciou. Por possuir uma ideologia e religião distinta, o regime nazi-fascista exterminou milhões de pessoas, como judeus, homossexuais, ciganos, deficientes, não importando se eram adultos ou crianças. Todos foram brutalmente assassinados nos guetos e campos de concentração. Em 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas libertaram o campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia. 60 anos depois, a Organização das Nações Unidas estabeleceu em assembleia e com o apoio de 191 países que este seria o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. Desde que a data foi criada em 2005, a Organização das Nações Unidas pede aos países membros que organizem programas educacionais sobre o Holocausto para que atrocidades como esta não ocorram novamente. A ONU condena qualquer tipo de movimentação que incentive o ódio, a violência e a intolerância contra pessoas ou comunidades por serem de uma etnia ou religião distinta. Além disso, rejeita qualquer tentativa de negação do Holocausto como fato histórico. Sob o comando da CONIB, a cada ano a cerimônia é realizada em uma cidade do Brasil, para que assim todos possam prestigiar este importante dia. Este ano, a celebração aconteceu em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Como presidente da comunidade judaica do Brasil, tenho eu a obrigação de lutar contra todos os negadores do Holocausto e aqueles que lutam a favor de uma intolerância, mesmo que maquiada, de sentimento de igualdade e respeito. Faço isso não porque seja bom para o judaísmo, mas porque vejo nisso raízes que contribuem contra a democracia, pela liberdade de expressão, pelo respeito ao próximo e, no limite, pela ética, que coloca o próximo como objeto de nossos movimentos. O mundo em que vivemos só tem uma esperança e uma defesa: que a existência de Israel, livre, democrática, fundamentada nos valores de liberdade e dos direitos humanos, nação judaica e do povo judeu, é o símbolo da capacidade do ser humano de se reconstruir. Holocausto nunca mais, Israel para sempre. Nós que imaginamos que os holocaustos acabaram, lamentavelmente a constatação na prática é outra. Então, embora pareça um tema de 70 anos, é um tema atual. E nós temos levado essa mensagem em nome, lógico, da comunidade judaica, mas certamente em nome de todos aqueles que acreditam no ideário democrático, do respeito, no respeito à diversidade, sobretudo. Esse é apenas um dos 365 dias do ano, é o momento em que a gente passa a nossa mensagem, mas não é o nosso momento único de ação, seja na Confederação Israelita do Brasil, seja como cidadão. A gente tem que lembrar permanentemente da importância de não esquecer o passado, porque é isso que vai permitir construir o futuro. É super importante, ainda mais em tempos de hoje, em que ainda existem pessoas no mundo, inclusive líderes mundiais de algumas nações, que insistem em negar a ocorrência do Holocausto. Então, é um reconhecimento mundial de que isso é um dos momentos mais tristes da humanidade, que precisam ser lembrados para que nunca mais se repitam. Acho que o ser humano tem que aprender a conviver com as diferenças. E o Holocausto, neste momento, quando a ONU institui, obviamente nós temos que lembrar de todos aqueles que faleceram, que são heróis, que morreram simplesmente porque eram judeus. Mas também temos que mostrar a lição para as novas gerações de que isso não pode voltar a acontecer contra ninguém. No início da cerimônia, os rabinos Davi Weitman, Michel Schlesinger e Ruben Sterchen falaram sobre as vidas que foram perdidas durante o Holocausto e as consequências deste ato. O Hazan Avi Burstein entoou uma oração para os falecidos. Durante o ato,
6 velas foram acesas, representando 6 milhões de judeus mortos durante a guerra. Sobreviventes, autoridades e jovens acenderam juntos cada uma das velas. Além disso, membros da Força Expedicionária Brasileira e ex-combatentes foram homenageados pelo empenho em lutar contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. A homenagem à FEB é por demais importante, né? Porque a FEB lutou contra os mesmos inimigos, os alemães, os nazistas que afundaram nossos navios e que produziram o Holocausto. Então daí reside essa grande importância do dia de hoje. Nós tivemos vários soldados brasileiros, porém de religião judaica, que estiveram na FEB, alguns sofreram, alguns morreram e nós somos muito orgulhosos disso. E como Adolfo Bloch dizia, nós somos brasileiros, judeus e sionistas. Então, esse evento é dessas coisas que tem que ser sempre repetida, não com o intuito, coitadinho, nada disso, para saber que isso nunca mais pode acontecer com ninguém. Foi uma coisa, imagina se 2/3 da população brasileira falece, não tem como. E isso que aconteceu da população judaica na Europa. Então tem que ser lembrado sempre. Todo ano e todo dia deveria se relembrar o que aconteceu. Exatamente para nunca mais se esquecer e nunca mais acontecer. No século XXI existem mandatários, como o caso típico mandatário do Irã, que nega a existência do Holocausto. Acho importante que no evento dessa natureza esteja frente a autoridades do nível do presidente da República em exercício, para relembrar e mostrar para a sociedade brasileira que somos todos iguais perante a lei. E agora estou me sentindo realizado vendo que a memória, que os trágicos acontecimentos têm a sua continuidade para o mundo aprender o que aconteceu quando um regime totalitário, como foi o regime nazista de Hitler, chega ao poder. Um evento muito interessante porque relembra os 69 anos da liberação dos presos no campo de Auschwitz e é muito importante para a juventude judaica, nós da Vanhandava aqui, que marcamos a presença, né, e mostrar que a gente continua lembrando e estamos firmes para continuar com o judaísmo. A Shoah é um dos pontos mais complicados da gente tratar na educação não formal judaica hoje em dia. Não deve morrer tão cedo dentro desse cenário e que cada vez mais a gente deve bater nesse ponto e tratar com a juventude. Autoridades da política brasileira também prestigiaram o ato. Entre eles, o presidente da República em exercício, Michel Temer, e o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ambos visitaram Israel e condenaram veemente os atos realizados contra a comunidade judaica. No Brasil mesmo, nós temos, pautados por aquele dramático episódio do passado, preceitos na Constituição que impedem o racismo e o tornam crime inafiançável e imprescritível. Esta é uma regra da nossa Constituição. Esta solenidade tem um triplo sentido: o de homenagear as vítimas da Shoah, a de manter acesa a memória de uma experiência histórica que não pode ser esquecida para que não se repita. Penso também que devem ser lembradas aqui as milhares de pessoas que corajosamente se arriscaram em solidariedade aos perseguidos, intensamente mobilizadas pelo sentimento de fraternidade. Quando visitei o Museu do Holocausto, eu confesso que me emocionei. As cenas lá expostas e exibidas são de molde a fazer com que você efetivamente se emocione. Foi um instante muito importante, acho que para mim, historicamente foi importante. Uma coisa era ouvir e outra coisa é verificar, é ver, enxergar. E foi o que aconteceu naquele momento. Portanto, esta questão do Holocausto é uma questão, uma matéria que deve ser sempre relembrada para que não se repita jamais. Nós
brasileiros de São Paulo, que temos a maior comunidade judaica fora de Israel, a maior comunidade judaica do Brasil, e que devemos muito a ela nas ciências, nas artes, na área social, econômica. É para nós hoje um dia muito especial. Relembrarmos o Holocausto, essa tragédia que foi, para fortalecer ainda mais, né, o espírito de paz e de fraternidade. Um ato de ação mesmo que nós temos que ter, para que todas as pessoas se conscientizem do que até o ser humano pode fazer. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com a comunidade judaica, e a minha presença aqui hoje é não para lembrar uma data terrível que envergonha a humanidade, é mais do que isso, é para valorizar aqueles que souberam enfrentar com galhardia tempos, né, tão difíceis, e hoje estão pelo mundo inteiro a nos dar exemplos. É um momento muito difícil para todos nós, da mesma forma como nós agradecemos, nós também temos um momento aqui de profundo pesar com toda essa história bárbara que foi o Holocausto. E acender as velas e rememorar as histórias contadas pelos sobreviventes é fundamental, especialmente para os mais jovens. Lembrar as vítimas do Holocausto, lembrar o incidente histórico que foi o Holocausto é necessário para que a humanidade saiba o que aconteceu, para que saiba que os judeus foram massacrados, dizimados naquele evento bélico, naquela perseguição racial e política, e para que isso não volte a acontecer. Uma vez por ano, nós temos a oportunidade de estar todos reunidos e mostrar não apenas a solidariedade, seja daqueles que pertencem à comunidade ou os que não pertencem, para que fique claro que aqui no Brasil existe essa consciência, a consciência do quanto foi nefasto aquele momento na história da humanidade. A expressão de uma preocupação ética da humanidade em relação a um crime contra a humanidade, como é o genocídio, sempre uma instigação a um parar para pensar sobre o bem e o mal. Membros da comunidade judaica e de outras comunidades estiveram presentes em apoio a este dia e ao movimento contra a intolerância, seja ela qual for. Não é suficiente fazer estas cerimônias, temos que educar, temos que preparar e mostrar a todo mundo o que pode passar pela intolerância, pela discriminação, pelo racismo. Temos que passar de gerações, transmitir o crime enorme que foi feito isso. Eu acho importantíssimo ser relembrado. Foi consagrado o Ano Mundial em memória das vítimas dos Holocaustos, e nós, judeus, temos mais que obrigação de estar presentes numa hora dessa. Este Dia Internacional para a memória das vítimas do Holocausto é algo super importante. E para o mundo não repetir o erro que teve. Cada vez que a gente protesta contra qualquer assunto que tenha a ver com antissemitismo, com racismo, com xenofobia, com intolerância, estamos mostrando que a gente respeita a dignidade humana. Quando a gente lembra, a gente evita que isso aconteça no futuro. Que a gente está prestando homenagem às vítimas, e dois, que estamos aprendendo a não admitir mais que esse tipo de coisa se repita no mundo. Nós procuramos perpetuar para as nossas crianças, para os nossos filhos, da memória do Holocausto, disso nunca ser esquecido, ainda mais diante de políticas negacionistas que a gente sabe que não tem o menor sentido. Então a lembrança aparece no dia que nós nos reunimos para falar disso, e projetos educacionais acontecem para nós podermos transmitir e que essa lembrança não se apague em cada geração. Há 3 anos atrás a gente teve a oportunidade de ter em Porto Alegre com a presença da Dilma, e agora cada ano está sendo feito num estado, e eu acho isso que é importante para todo o povo judeu ver e se lembrar. Nós não podemos só ter essa data marcada só para a comunidade. Essa data é importante que o mundo todo saiba. A gente não pode esquecer jamais do evento do Holocausto. A Federação do Rio de Janeiro tem um grupo específico que trabalha muito forte no sentido de mostrar a toda a população que nós estamos rígidos nesse momento onde que ocorre algum problema. Holocausto nunca mais. É uma data especial, não somente
na memória dos sobreviventes do Holocausto, mas também de todas as pessoas de boa vontade, de todas as pessoas que pensam que é muito importante guardar esta memória do Holocausto. É um evento muito importante para um alemão, para um representante do Estado alemão, que 60, 70 anos atrás é responsável para todos esses crimes. É muito emocionante, muito importante estar aqui, estar com a comunidade judia, estar com os colegas, com a política brasileira. Sou nascido e criado no Evangelho, estudo a Bíblia Sagrada, né, o Torá, o Velho Testamento e tal. Para nós é muito significativo esse momento de a gente, neste dia como hoje, prestar essa homenagem, né, às vítimas daquele ato nefasto da humanidade. E quando terminou a guerra, depois que toda a sua família tinha sido exterminada nos campos de Auschwitz e Bergen-Belsen, o Sr. Otto Frank voltou para... No ano passado, o ator Juca de Oliveira interpretou na novela Flor do Caribe o personagem Samuel, o sobrevivente do Holocausto. Durante a novela, o tema foi retratado e Anne Frank foi citada como um exemplo na luta contra o Holocausto. Por esta interpretação, o ator e o diretor da novela, Walter Negrão, foram homenageados. Sou amicíssimo da comunidade judaica, né? Aliás, o meu nome todo é José de Oliveira Santos. Oliveira e Santos são ambos cristãos novos. Então eu sou duplamente cristão novo. Então eu estou mais ou menos trabalhando, falando, recebendo uma homenagem da minha turma, sabe? Eu me senti ultra recompensado pelo meu trabalho e honrado por receber uma homenagem desse tipo. Celebrações como esta servem de alerta para que qualquer tentativa de se negar o Holocausto ou mesmo de intolerância contra qualquer pessoa ou comunidade sejam impedidas, pois atrocidades como esta jamais podem se repetir.